Eu percebo às vezes que o desenvolvedor acha que a computação em nuvem é para o profissional de infraestrutura. E é aí que ele se engana, porque eles não sabem a grande quantidade de serviços focados no desenvolvimento que existem dentro da nuvem, principalmente da nuvem da AWS. A nuvem da AWS ela é focada no desenvolvimento. E eu vou mostrar agora aqui, vou citar alguns exemplos de alguns serviços que podem ajudar muito na utilização, no seu desenvolvimento e na implementação do seu software. Porque você desenvolve uma aplicação, tudo bem, mas como você coloca essa aplicação para rodar? Eu vejo alguns desenvolvedores utilizando hosts compartilhados, e aí dependendo da linguagem que você está programando, tudo bem, até funciona. Mas quando você começa a desenvolver uma coisa de mais alto nível, uma aplicação que precisa de disponibilidade, uma aplicação que precisa estar segura, uma aplicação que precisa realmente funcionar, você não pode mais contar com um host compartilhado, ou quiçá você não pode contar nem com um VPS. O VPS é aquele servidor virtual que você contrata lá, onde você tem um servidor rodando, por exemplo, Node, você vai lá e joga a sua aplicação para rodar, mas não sabe tudo que está funcionando por trás disso. Então, a grande dificuldade que eu percebo é que o cara desenvolve uma aplicação e não sabe como colocar essa aplicação para rodar em produção. Porque, beleza, no ambiente de teste está rodando, roda na máquina local, e depois tu sobe um VPSzinho, começa a funcionar, vai funcionar para 10 usuários, 15, mas aí quando você começa a ter um volume maior e você precisa realmente de um software confiável, aí que vem a grande dificuldade. E agora eu vou mostrar nesse vídeo alguns serviços que podem ajudar você que é desenvolvedor a colocar a sua aplicação independente da linguagem que você está utilizando, porque tem serviços para todos os tipos de linguagem aqui. Inclusive você pode colocar aplicações cliente e servidor para rodar na nuvem. Muita gente acha que isso é impossível, que precisa reescrever toda a aplicação para uma aplicação web, mas não. Mas você pode rodar sim essas aplicações também cliente e servidor na nuvem. É claro que se você tiver uma aplicação web, uma aplicação em Node, um back-end Node, um React, tudo isso fica mais fácil de você usar na nuvem porque tem serviços ali à sua disposição, muitos serviços inclusive, para você colocar a sua aplicação sem precisar rodar um servidor sequer. E eu vou citar então alguns desses serviços aqui nesse vídeo. Mas antes de eu citar esses serviços, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa aí a notificação no YouTube, no sininho que tem ali, porque daí o YouTube vai avisar você na hora que sair um vídeo novo e tal, e você não vai ficar perdendo essas dicas aí de computação em nuvem. E se esse vídeo fizer sentido para você, já clica no joinha aqui embaixo, deixa o seu like, porque isso aí é uma forma de eu medir se os meus conteúdos realmente são conteúdos relevantes, se realmente vocês estão tirando proveito desses conteúdos. Então, se fizer sentido para você, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo. Beleza? Então bora lá, vou compartilhar minha tela e falar de alguns dos serviços que podem ajudar no desenvolvimento e na implementação de um software em nuvem. Bom, essa aqui é a console de serviços da AWS, tá? Então a gente pode ver que logo aqui no início de serviço de computação, muitas pessoas utilizam só o EC2. O EC2 é para você criar um servidor e quando você cria um servidor, você vai precisar instalar tudo na mão. Vamos lá, como eu pegando no exemplo de uma aplicação em Node. Pô, eu vou ter que subir um servidor, eu vou ter que instalar um Node, instalar todos os pacotes que eu preciso. Mas a gente tem alguns outros serviços que podem ajudar a você colocar uma aplicação para rodar em produção sem precisar criar servidores. Um deles é o Elastic Beanstalk. O Elastic Beanstalk, ele faz o quê? Você define o que você precisa e ele vai lá e cria todo esse ambiente na nuvem para você. Ele cria já um ambiente com alta disponibilidade, vários servidores, com escalabilidade automática. Então, o Elastic Beanstalk ele ajuda muito o desenvolvedor a não precisar conectar num servidor Linux e ter que instalar tudo na mão, coisa que para muitos é uma certa dificuldade, então o Beanstalk ajuda nisso. Um outro serviço que tem aqui, que é um serviço bastante utilizado, esse serviço aqui ele é bastante utilizado mesmo, é o Lambda. O Lambda serve para você criar funções como serviço. Então você não precisa ter uma função, não precisa ter um servidor para criar a sua função. E aí você pode juntar ao Lambda o API Gateway, que deve estar mais aqui para baixo, eu já mostro para você. O API Gateway ele faz o quê? Ele cria a interface da sua API para conectar na sua função. Então você vai ter uma API rodando sem nenhum servidor.
E essa API em Lambda pode ser em Node, pode ser em Python, pode ser em .NET, diversas outras linguagens que você pode colocar a sua função para rodar como serviço sem precisar de um servidor. Então, o Lambda e o Beanstalk são dois desses serviços aqui na parte de computação. Aí depois tem a parte de containers, tá? Containers e Kubernetes, que é muito utilizado hoje. Eu penso que muita gente já está desenvolvendo, pensando em container, microserviços, né? Separando esses microserviços em containers. Então já tem os containers como serviço. Você não precisa também ir lá conectar no servidor, instalar Docker, ter que gerenciar aquela sua infraestrutura de containers ou de Kubernetes, já tem serviços prontos para isso. Aqui em armazenamento, então, é um serviço que é muito utilizado também é o S3, que ele serve para você colocar, por exemplo, um site em React, um site estático, em HTML, pode ser HTML, CSS, JavaScript, imagens, vídeos, tudo isso você armazena no S3. Então, também um serviço que ajuda muito na hora de acoplar aplicações. Bancos de dados. Bom, penso que praticamente todo software precisa de um banco de dados. E aqui na AWS a gente tem vários tipos de banco de dados. A gente tem o BRDS, que são bancos de dados relacionais. Então, esses bancos de dados relacionais, a gente tem MySQL, SQL Server, Oracle, MariaDB, Postgre. Então, vários bancos de dados. Depois a gente tem o DynamoDB, que é um banco de dados NoSQL. Depois a gente tem bancos de cache, como o Elastic Cache, por exemplo, e outros tipos de bancos de dados de documento, diversos outros tipos de bancos de dados. Baixando aqui um pouco, eu vou pular um pouquinho esses serviços e a gente vai direto para ferramentas do desenvolvedor. Então, olha só, a gente tem aqui uma categoria específica de ferramentas para o desenvolvedor. E o que são essas ferramentas? Vou falar de algumas delas. O Code Commit, por exemplo. O Code Commit ele é um repositório de código. Você já deve utilizar aí GitLab, GitHub. Bom, o Code Commit ele é similar, trabalha com Git também. Então ele faz a mesma coisa. A vantagem do Code Commit é que ele é um serviço que ele é gratuito, então ele não tem custo. Você pode armazenar o seu código aqui de forma privada, né? A gente vê nesses outros aí que você tem 1 ou 2 repositórios privados de forma gratuita e o resto tem que ser repositórios públicos e aí você tem que pagar. No Code Commit não, você pode criar vários repositórios privados sem custo nenhum. Tem também o Code Build aqui, ainda nas ferramentas de desenvolvimento, que são... O Code Build ele faz o quê? Ele vai fazer o build da sua aplicação. Então, a sua aplicação você desenvolveu, e aí você precisa compilar essa aplicação. O Code Build faz isso, ele builda a sua aplicação e ele entrega o artefato lá no final, seja ele um executável, seja ele qual for o artefato de saída da sua aplicação. Então, o Code Build ele faz isso. E aí a gente tem o Code Deploy. O Code Deploy ele ajuda na orquestração de implementação desse software. Ele faz o deploy dessa sua aplicação na sua arquitetura de cloud, seja ela containers, seja ela o Elastic Beanstalk que eu falei lá em cima, pode ser funções Lambda, pode ser instâncias também, tudo isso o Code Deploy faz. Ele faz o deploy da sua aplicação dentro da sua infraestrutura de cloud. E aí tem o Code Pipeline, que é o cara que orquestra tudo isso, né? Ele faz a orquestração e ele que vai lá e pega do Code Build, pega do Code Commit o seu código, manda pro Code Build, faz o build da aplicação, pega o artefato, joga pro deploy. O Code Pipeline faz todo esse pipeline de implementação de software. E aí a gente tem aqui uma IDE de desenvolvimento, que é o Cloud9. Se você quiser utilizar, você pode utilizar, mas muita gente já está acostumado aí com a IDE que tem rodando. Outros serviços que tem aqui, ó, na parte de dispositivos móveis, tem o AWS Amplify. Então, você cria aqui um back-end, um front-end, sem precisar mexer em arquitetura de cloud. Utilizando a interface do Amplify, você mesmo já coloca lá o seu front-end para rodar, só arrasta o front-end para lá, ele já coloca para rodar. Você pega o seu back-end, escolhe no que você quer. Meu back-end é em Node e tal, você escolhe tudo lá. Ele já cria essa arquitetura para você. Conecta em storage, conecta em bancos de dados, tudo que você precisar, o Amplify já faz aqui para você. Bom, esses aqui foram só alguns exemplos, né, de serviços que tem para desenvolvimento. Existem vários outros. Tem aqui ferramentas de desenvolvimento para desenvolvimento de games. Caso você desenvolva games, tem um serviço só para desenvolvimento de games dentro da nuvem da AWS. Então, o desenvolvedor tem sim muitas ferramentas. Eu nem falei ali de serviços de fila que já tem disponíveis aqui na AWS, Kafka como serviço
diversas outras soluções que já tem prontas na AWS, que você só precisa consumir esse serviço e implementar o seu software. Aí sim você vai conseguir colocar uma aplicação para rodar em alta disponibilidade, uma aplicação que seja confiável e de forma descomplicada, porque você não vai precisar ficar instalando servidores Linux, cuidando de arquitetura de rede. Acaba que você tem que fugir do seu desenvolvimento às vezes para se preocupar com infraestrutura. E eu sei que não é esse o objetivo do desenvolvedor. O que ele quer mesmo é desenvolver o código e botar para rodar. E a AWS ajuda muito em tudo isso. Beleza? Bom, a minha ideia com esse vídeo era mostrar para você alguns serviços que tem disponíveis, como você pode implementar isso. E ao longo aí eu vou criar vídeos, mostrar vídeos sobre cada um desses serviços, como você utiliza eles na prática. Mas se você já gostou desse conteúdo aqui, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo e se inscrever aí no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.